Olá, informados! Nesse vídeo você conhecerá os 10 maiores países do mundo. São quase 200 países em todo o mundo. Mais precisamente, 193 países, segundo a Organização das Nações Unidas. Alguns são pequenos, entre eles o Vaticano, que ocupa o topo na lista dos menores países do mundo. Já outros são gigantes, do tamanho de um continente inteiro. De tão grande, no maior deles o sol nunca se põe. Conheço o top 10 dos maiores países do mundo em território. E o Brasil faz parte da lista. Antes de começar, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando seu like, para nós criarmos mais conteúdos. 10º, Argélia. Não faz muito tempo que a Argélia assumiu um lugar no top 10 dos maiores países do mundo. Até 2011, este posto era ocupado pelo Sudão, que teve seu território reduzido com a independência do Sudão do Sul. A Argélia hoje é o maior país da África, com 2,38 milhões de quilômetros quadrados. Está localizada no norte do continente, fazendo divisa com 7 outros países. 9. Cazaquistão. Este país da Ásia Central conseguiu sua independência em 1991, após o colapso da União Soviética. Com 2,72 milhões de quilômetros quadrados, o Cazaquistão é do tamanho da Europa Ocidental. Apesar de gigante, este país não tem saída para os principais oceanos, apenas acesso aos mares Aral e Cáspio. 8º, Argentina. O nosso vizinho de fronteira ocupa o 8º lugar neste ranking dos maiores países do mundo. Da Terra do Fogo, no sul, passando pelos Pampas até chegar ao norte árido, o país tem uma vasta área delimitada pelo Oceano Atlântico e Cordilheira dos Andes. A Argentina tem 2,78 milhões de quilômetros quadrados. A Grande Buenos Aires concentra 40% da população do país. 7º, Índia. O segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, é também um dos maiores em área territorial. Místico, espiritual e com grandes belezas, entre elas o Taj Mahal. A Índia tem mais de 3,2 milhões de quilômetros quadrados divididos em 28 estados. 6º, Austrália. Um país do tamanho de um continente. A Austrália é gigante e o maior país da Oceania. Aliás, não há como comparar ela com as pequenas ilhotas que formam este continente. Sydney é a porta de entrada para este país com quase 7,7 milhões de quilômetros quadrados, mais que o dobro do tamanho da Índia. 5º, Brasil. O nosso país ocupa o meio da lista do top 10 dos maiores países do mundo. Com uma área territorial continental, com 8,51 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem floresta tropical, cerrado, pantanal e uma costa maravilhosa com praias imperdíveis. Conheça as 35 melhores praias brasileiras. O Brasil faz praticamente fronteira com todos os países da América do Sul, deixando de lado só o Chile e o Equador. 4º, Estados Unidos. Na 4ª posição do ranking aparece os Estados Unidos, com quase 9,4 milhões de km, incluindo a ilha do Havaí e o Alasca. O país é tão extenso que de Nova York, na costa leste, até Los Angeles, a oeste, são 4.500 quilômetros. 3º lugar. China. O país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, também é gigante em área territorial, com quase 9,6 milhões de quilômetros quadrados. É tão grande que faz fronteira com 14 países. E pensar que apesar do seu gigantismo, um imperador construiu uma barreira quilométrica para frear as invasões do norte. Estamos falando da Grande Muralha da China com seus 21 mil quilômetros de extensão, que tem a parte mais preservada e visitada pertinho de Pequim. 2º lugar. Canadá. O Canadá é bem vasto, mas boa parte do seu território é tão congelante que se torna quase que impossível a moradia. Quase no topo deste ranking dos maiores países do mundo, com cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, o país ocupa uma das últimas posições quando o critério é densidade populacional. Riquíssimo em maravilhas naturais, como as montanhas rochosas, o Canadá tem em Toronto a maior cidade do país. E em primeiro lugar, Rússia, o maior país do mundo. De leste a oeste, a Rússia, que começa na Europa, ocupa toda a extensão territorial da Ásia.
O tamanho impressiona, são mais de 17 de milhões de km em 11 fusos horários diferentes. Para se ter uma ideia, quando é meio-dia de um lado, já é 23 na costa leste. Por isso, se fala que na Rússia, o maior país do mundo, o sol nunca se põe. A capital Moscou e São Petersburgo são as principais cidades e atrações do país. Obrigado por assistir até aqui. Ajude nosso trabalho se inscrevendo no canal e deixando seu like. E até logo!